inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, deixa o like, comenta, compartilha. Decreto número 8.420, de 18 de março de 2015. Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências. Art. 1º. Este decreto regulamenta a responsabilização objetiva administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, de que trata a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Capítulo 1º. Da responsabilização administrativa. Art. 2º. A apuração da responsabilidade administrativa de pessoa jurídica que possa resultar na aplicação das sanções previstas no artigo 6º da Lei nº 12.846, de 2013, será efetuada por meio de processo administrativo de responsabilização, PAR. Art. 3º. A competência para a instauração e para o julgamento do PAR é da autoridade máxima da entidade em face da qual foi praticado o ato lesivo, ou, em caso de órgão da administração direta, do seu ministro de Estado. Parágrafo único. A competência de que trata o caput será exercida de ofício ou mediante provocação e poderá ser delegada, sendo vedada a subdelegação. Art. 4º. A autoridade competente para a instauração do PAR, ao tomar ciência da possível ocorrência de ato lesivo à administração pública federal, em sede de juízo de admissibilidade e mediante despacho fundamentado, decidirá. Inciso 1º. Pela abertura de investigação preliminar. Inciso 2º. Pela instauração de PAR, ou. Inciso 3º. Pelo arquivamento da matéria. Parágrafo 1. A investigação de que trata o inciso 1º do caput terá caráter sigiloso e não punitivo e será destinada à apuração de indícios de autoria e materialidade de atos lesivos à administração pública federal. Parágrafo 2º. A investigação preliminar será conduzida por comissão composta por 2 ou mais servidores efetivos. Parágrafo 3º. Em entidades da administração pública federal cujos quadros funcionais não sejam formados por servidores estatutários, a comissão a que se refere o parágrafo 2º será composta por 2 ou mais empregados públicos. Parágrafo 4º. O prazo para a conclusão da investigação preliminar não excederá 60 dias e poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação justificada do presidente da comissão à autoridade instauradora. Parágrafo 5º. Ao final da investigação preliminar, serão enviadas à autoridade competente as peças de informação obtidas, acompanhadas de relatório conclusivo acerca da existência de indícios de autoria e materialidade de atos lesivos à administração pública federal, para decisão sobre a instauração do PAR. Art. 5º. No ato de instauração do PAR, a autoridade designará comissão, composta por 2 ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a pessoa jurídica para, no prazo de 30 dias, apresentar defesa escrita e especificar eventuais provas que pretende produzir. Parágrafo 1º. Em entidades da administração pública federal cujos quadros funcionais não sejam formados por servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput será composta por 2 ou mais empregados públicos, preferencialmente com no mínimo 3 anos de tempo de serviço na entidade. Parágrafo 2º. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, a pessoa jurídica poderá apresentar alegações finais no prazo de 10 dias, contado da data do deferimento ou da intimação de juntada das provas pela comissão. Parágrafo 3º. Serão recusadas, mediante decisão fundamentada, provas propostas pela pessoa jurídica que sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. Parágrafo 4º. Caso a pessoa jurídica apresente em sua defesa informações e documentos referentes à existência e ao funcionamento de programa de integridade, a comissão processante deverá examiná-lo segundo os parâmetros indicados no capítulo 4º, para a dosimetria das sanções a serem aplicadas. Art. 6º. A comissão a que se refere o artigo 5º exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo, sempre que necessário a elucidação do fato e a preservação da imagem dos envolvidos, ou quando exigido pelo interesse da administração pública, garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório. Art. 7º. As intimações serão feitas por meio eletrônico, via postal ou por qualquer outro meio que assegure a certeza de ciência da pessoa jurídica acusada, cujo prazo para apresentação de defesa será contado a partir da data da cientificação oficial,
observado o disposto no capítulo 16 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Parágrafo 1º. Caso não tenha êxito a intimação de que trata o caput, será feita nova intimação por meio de edital publicado na imprensa oficial, em jornal de grande circulação no Estado da Federação em que a pessoa jurídica tenha sede, e no sítio eletrônico do órgão ou entidade pública responsável pela apuração do par, contando-se o prazo para apresentação da defesa a partir da última data de publicação do edital. Parágrafo 2º. Em se tratando de pessoa jurídica que não possua sede, filial ou representação no país e sendo desconhecida sua representação no exterior, frustrada a intimação nos termos do caput, será feita nova intimação por meio de edital publicado na imprensa oficial e no sítio eletrônico do órgão ou entidade público responsável pela apuração do par, contando-se o prazo para apresentação da defesa a partir da última data de publicação do edital. Atenção! Quer saber o segredo dos aprovados em concursos públicos? E-book gratuito: O segredo dos aprovados em concursos públicos. Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Art. 8º. A pessoa jurídica poderá acompanhar o par por meio de seus representantes legais ou procuradores, sendo-lhes assegurado amplo acesso aos autos. Parágrafo único. É vedada a retirada dos autos da repartição pública, sendo autorizada a obtenção de cópias mediante requerimento. Art. 9º. O prazo para a conclusão do par não excederá 180 dias, admitida a prorrogação por meio de solicitação do presidente da comissão à autoridade instauradora, que decidirá de forma fundamentada. Parágrafo 1º. O prazo previsto no caput será contado da data de publicação do ato de instauração do par. Parágrafo 2º. A comissão, para o devido e regular exercício de suas funções, poderá: inciso 1º. Propor à autoridade instauradora a suspensão cautelar dos efeitos do ato ou do processo objeto da investigação. Inciso 2º. Solicitar a atuação de especialistas com notório conhecimento, de órgãos e entidades públicos ou de outras organizações, para auxiliar na análise da matéria sob exame. Inciso 3º. Solicitar ao órgão de representação judicial ou equivalente dos órgãos ou entidades lesados que requeira as medidas necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive de busca e apreensão, no país ou no exterior. Parágrafo 3º. Concluídos os trabalhos de apuração e análise, a comissão elaborará relatório a respeito dos fatos apurados e da eventual responsabilidade administrativa da pessoa jurídica, no qual sugerirá, de forma motivada, as sanções a serem aplicadas, a dosimetria da multa ou o arquivamento do processo. Parágrafo 4º. O relatório final do par será encaminhado à autoridade competente para julgamento, o qual será precedido de manifestação jurídica, elaborada pelo órgão de assistência jurídica competente. Parágrafo 5º. Caso seja verificada a ocorrência de eventuais ilícitos a serem apurados em outras instâncias, o relatório da comissão será encaminhado, pela autoridade julgadora. Inciso 1º. Ao Ministério Público. Inciso 2º. À Advocacia Geral da União e seus órgãos vinculados, no caso de órgãos da administração pública direta, autarquias e fundações públicas federais. Inciso 3º. Ao órgão de representação judicial ou equivalente no caso de órgãos ou entidades da administração pública não abrangidos pelo inciso 2º. Parágrafo 6º. Na hipótese de decisão contrária ao relatório da comissão, esta deverá ser fundamentada com base nas provas produzidas no par. Art. 10. A decisão administrativa proferida pela autoridade julgadora ao final do par será publicada no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico do órgão ou entidade público responsável pela instauração do par. Art. 11. Da decisão administrativa sancionadora cabe pedido de reconsideração com efeito suspensivo, no prazo de 10 dias, contado da data de publicação da decisão. Parágrafo 1º. A pessoa jurídica contra a qual foram impostas sanções no par e que não apresentar pedido de reconsideração deverá cumpri-las no prazo de 30 dias, contado do fim do prazo para interposição do pedido de reconsideração. Parágrafo 2º. A autoridade julgadora terá o prazo de 30 dias para decidir sobre a matéria alegada no pedido de reconsideração e publicar nova decisão. Parágrafo 3º. Mantida a decisão administrativa sancionadora, será concedido à pessoa jurídica novo prazo de 30 dias para cumprimento das sanções que lhe foram impostas, contado da data de publicação da nova decisão. Art. 12. Os atos previstos como infrações administrativas à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
ou a outras normas de licitações e contratos da administração pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, aplicando-se o rito procedimental previsto neste capítulo. Parágrafo 1º. Concluída a apuração de que trata o caput, e havendo autoridades distintas competentes para julgamento, o processo será encaminhado primeiramente àquela de nível mais elevado, para que julgue no âmbito de sua competência, tendo precedência o julgamento pelo ministro de Estado competente. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no caput, o chefe da unidade responsável no órgão ou entidade pela gestão de licitações e contratos deve comunicar à autoridade prevista no artigo 3º sobre eventuais fatos que configurem atos lesivos previstos no artigo 5º da Lei nº 12.846, de 2013. Art. 13. A Controladoria Geral da União possui, no âmbito do Poder Executivo Federal, competência. Inciso 1º. Concorrente para instaurar e julgar par. Inciso 2º. Exclusiva para avocar os processos instaurados para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento, inclusive promovendo a aplicação da penalidade administrativa cabível. Parágrafo 1º. A Controladoria Geral da União poderá exercer, a qualquer tempo, a competência prevista no caput, se presentes quaisquer das seguintes circunstâncias. Inciso 1º. Caracterização de omissão da autoridade originariamente competente. Inciso 2º. Inexistência de condições objetivas para sua realização no órgão ou entidade de origem. Inciso 3º. Complexidade, repercussão e relevância da matéria. Inciso 4º. Valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade atingida. Inciso 5º. Apuração que envolva atos e fatos relacionados a mais de um órgão ou entidade da administração pública federal. Parágrafo 2. Ficam os órgãos e entidades da administração pública obrigados a encaminhar à Controladoria Geral da União todos os documentos e informações que lhes forem solicitados, incluídos os autos originais dos processos que eventualmente estejam em curso. Art. 14. Compete à Controladoria Geral da União instaurar, apurar e julgar par pela prática de atos lesivos à administração pública estrangeira, o qual seguirá, no que couber, o rito procedimental previsto neste capítulo. Atenção! Quer ser aprovado em qualquer concurso público ou vestibular? Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado.